a Gabi e este é o segundo vídeo dos 5 vídeos que eu vou fazer sobre a cidadania italiana. Os 5 passos mais fáceis da vida para você começar de vez a mudar a sua vida, ter livre acesso em mais de 140 países, tanto na Europa quanto na América, e também, ter grandes oportunidades de morar e viver do jeito que você merece. E se você não sabe por onde começar, eu já fiz um vídeo contando do zero como faz para começar a saber se você tem direito, e este é o segundo vídeo onde nós vamos falar sobre assessorias. Lembrando que eu não faço parte de nenhuma assessoria, eu não vendo assessoria, e o que eu vou falar aqui é sobre como funciona e não sobre qual você deveria contratar. Bom, vamos começar com um exemplo que foi o que aconteceu comigo. Existem várias formas de dar errado o seu processo. Infelizmente é alguma coisa que pode acontecer. E o meu foi retificações. Na verdade é a mais comum de todas. Às vezes é um único documento, você consegue ir no cartório pedir para consertar, mas algumas vezes, como no meu caso, são vários documentos e não tem como você fazer sozinho. Para começar, você precisa analisar o documento para saber se ele está certo e se a comune, a comune é o lugar onde você vai fazer, se ele aceita. Algumas não precisam retificar, elas aceitam o documento do jeito que tá. Porém, tome muito cuidado com isso, porque ano passado, 2019, ou foi 2018, se eu não me engano, muitas cidadanias foram canceladas porque o processo não foi feito direito. Eu acho melhor você consertar esses documentos, sim. E para conferir certinho, você precisa que alguém que trabalhe naquela comune analise os seus documentos. Algumas assessorias fazem essa parte de graça, porque eles fazem meio que um orçamento, ou o valor é super baixo, então dá pra você fazer isso sem ter que contratar assessoria já. Porque às vezes a gente tá só no começo, a gente não sabe quanto tempo vai passar. No nosso caso, se passaram 3 anos. Então, nós tínhamos todos os documentos e aí nós contratamos o serviço de uma assessoria que trabalhava aqui na Itália e mandamos pra eles a cópia dos nossos documentos. Eles analisaram e mandaram pra gente. Precisa consertar. Isso. Aí a gente pensou, vamos lá. E quais são os tipos de erro que aconteceram no nosso? Foi uma letrinha que falta num sobrenome aqui, que não bate com um sobrenome aqui. Lembrando, se uma pessoa tem, por exemplo, no meu caso, Bevilacqua tem um C. O do antenato, que é o meu trisavô que passa a cidadania pra gente, ele tem um C no nome, Bevilacqua. Algumas pessoas da família não tem o C já na hora que foram registrar, ficou sem o C. Isso não tem problema porque os documentos são de outra pessoa. Eu já falei uma vez aqui, eu não tenho o sobrenome Bevilacqua, eu uso ele nas redes sociais em homenagem à minha avó, mas o meu avô, na hora de registrar, o meu pai tirou Bevilacqua e eu também não tenho. Mas isso não muda, a gente não precisa acrescentar sobrenome, não precisa mudar nada. Só que os documentos da pessoa, todos eles têm que estar iguais. Então, se tiver, por exemplo, o C no nascimento, não tiver o C no casamento, a gente já tem que retificar isso. Entenderam mais ou menos como funciona? Datas. Algumas datas também não estavam certas, então a gente precisou consertar. Vamos supor, 2010. E aí, no outro documento, que já é em 2020, tá escrito que a pessoa tem 11 anos, sendo que ela deveria ter 10 anos, certo? E aí, isso daí não bate, não pode acontecer, tem que estar certinho as informações. Então, as retificações não são coisas, assim, absurdas. São detalhes. Só que esses detalhes podem demorar muito tempo para serem corrigidos quando são muitos. E aí, imagina a gente sem saber, porque ninguém da família ainda tinha tirado cidadania, a gente não ia saber que isso ia contar. Por quê? A gente olhou minha certidão, olhou a do meu pai, olho da minha avó, tava tudo certo? Nascimento, casamento, tudo bonitinho. E a gente não ia pensar que todas elas têm que estar certinho uma com a outra.
por que você vai contratar uma assessoria se você mesmo consegue conferir? Porque é o que eu disse, cada comune aceita de um jeito. Às vezes, as regras da Itália ou da parte da Itália que você vai fazer é diferente. Então, por mais que você fale, isso precisa bater com isso, precisa bater com isso, precisa bater com isso, aí na hora que você faz a análise, muita coisa não precisa retificar e muita coisa que você não pensou que precisaria, precisa. Então, eu acho que pra você investir nisso, vir pra cá, que venha com tudo certo. Se você tá aqui no canal e já me acompanha, no passado eu fiz intercâmbio na Irlanda e um dos meus vídeos foi sobre não contratar agência de intercâmbio, vir sozinho. Mas a assessoria eu já achei que era válido. Por quê? Vamos dar uma comparada assim um com o outro. Agência de intercâmbio, eles vão pagar a escola por você, eles vão pagar a passagem por você, eles vão te receber e te orientar algumas coisas, mas toda a parte burocrática vai ser feita por você quando você chega aqui. Eles não vão passar imigração com você, eles não vão resolver os problemas da escola com você. Tudo que você for fazer, eles não estarão lá. Eles vão te orientar como você vai fazer. No caso da assessoria, eles vão fazer tudo, eles vão ser sua voz. Você vai assinar que eles vão tomar conta de tudo, só chega os papéis para você assinar. E só. Eu não falo italiano a ponto de ir na comune, saber todas as leis, sabe? Toda essa parte burocrática, a gente sabe por cima, mas na hora mesmo de fazer o negócio é outra história. E eles são influentes na comune em que eles trabalham. Todo mundo que trabalha lá sabe quem eles são, sabe o que eles estão fazendo. Nós, vindo de outro país, falando eu quero minha cidadania, é outra história, você vai ser tratado de outra forma. E eu vejo pessoas que vêm fazer isso e passam o ano inteiro para fazer a cidadania, coisa que com um assessor você pode fazer em 3 meses. O que eu vejo também são pessoas que fazem sozinho e enviam e-mail para comunes perguntando se o documento está lá. Nós fizemos isso também, demorou foi um mês para responder, para falar que não estava. E aí, nós contratamos o serviço também da assessoria para procurar o documento do italiano que estava na Itália. Foram em 5 dias. Algumas pessoas costumam mandar e-mail para a comune, porque essa parte é grátis, só que eles podem não responder. Isso acontece com muita frequência e o que você vai ver nos grupos são pessoas perguntando umas para as outras se elas estão na Itália, se elas podem ir até comune tal e perguntar se o documento delas estão lá, sabe? Um ajudando o outro. Isso é legal, mas você tem que ter muito tempo disponível. Se você não pretende viajar logo para a Itália para fazer isso, ou seja lá o que for, você só quer ter a cidadania e continuar no Brasil, tudo bem, não tem problema. Dá pra fazer dessa forma, é grátis. Mas se você quer mudar e quer fazer isso logo, contrata alguém. É menos dor de cabeça. Muito menos dor de cabeça. A gente passou 3 anos nervosos porque tínhamos que retificar documento. E foi o processo, o tempo do cartório, o tempo do fórum. Foi isso que demorou, sabe? Não o retificar. Foi mais essas coisinhas, tipo a demora nas respostas. E mesmo assim, eu acho que valeu a pena, porque imagina você, no nosso caso, ter vindo com esses documentos todos errados, ter juntado e quebrado a cara aqui, porque não ia dar certo. Ou imagina para as pessoas que fizeram de qualquer jeito e tiveram a cidadania cancelada. Vocês têm noção que para fazer a cidadania, gente, vocês não estão mexendo com qualquer coisa, sabe? Você não tá comprando alguma coisa. Você tá pedindo algo que você tem direito, tá no seu sangue. Faz parte da sua família, você está oficializando algo que já existe. Você já é italiano, nascido numa família italiana no Brasil, e você quer agora oficializar isso para que as pessoas saibam que você tem direito a ser cidadão. Você vai brincar com isso? Aí o problema é seu. É basicamente isso. Como eu disse, eu contratei assessoria e o próximo vídeo é sobre os custos. Então, quanto eu paguei tanto em todos os meus documentos no Brasil e na Itália, quanto custaram todos eles. Lembrando que o euro muda, então eu vou falar mais ou menos para vocês e vocês podem tirar aí como base. Também vou falar como foi o meu processo com uma assessoria. É isso.
Qualquer coisa, como eu disse, eu não estou divulgando assessoria nenhuma, não tenho parceria, não faço parte de nenhuma assessoria. Estou só contando pra vocês minha história com o processo, porque foi o que vocês me pediram pra contar. Se vocês quiserem saber um pouco mais detalhado, eu não vou divulgar, mas meu Instagram tá aberto, se quiser ir lá me perguntar, eu converso com vocês no privado sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.